chegou a hora do nosso quadro Saúde é Massa, um oferecimento Sabin, cuidado completo. Viver é uma arte, cuidar da sua saúde também. Hoje no quadro Saúde é Massa nós vamos falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço na medicina, e especialmente na cardiologia: a suplementação alimentar. Para esclarecer dúvidas sobre o tema, eu falo agora remotamente com um cardiologista e médico com foco em medicina integrativa, Dr. João Jackson Duarte. Doutor, conversando remotamente com a gente. Doutor, bom dia. Bem-vindo aqui ao microfone aberto na Massa FM. Bom dia, queria agradecer o convite e mandar um olá aí a todos os ouvintes. Estamos aí para a gente bater um papo sobre esse tema muito interessante. Doutor, explica pra gente por que a suplementação em pacientes cardiopatas exige uma avaliação tão cuidadosa. É importante a gente avaliar o paciente antes, porque o paciente cardiopata normalmente é um paciente que tem doenças crônicas e existem alterações metabólicas, bioquímicas, energéticas importantes nesse paciente que muitas vezes podem interagir com o tipo de suplemento em que esse paciente ingere, e isso pode levar a problemas, algumas vezes problemas graves. Quais são os suplementos hoje mais comuns na prática cardiológica, né? E em que situações o senhor costuma aí indicá-los? Você podia repetir um pouquinho, porque cortou aqui meu áudio. Tá, eu vou repetir a pergunta. Quais são os suplementos mais comuns aí hoje e em quais situações o senhor costuma indicá-los? Então, para o paciente cardiopata, existe um conjunto de suplementos que foi indicado por um cardiologista americano, tá? Que é o Quarteto Sinatra. É muito famoso dentro da medicina integrativa porque na verdade, ele faz um conjunto de suplementos que tem ação importante no cardiomiócito, que é a célula cardíaca, tá? Então, é a coenzima Q10, o magnésio, a carnitina e a D-ribose. Obviamente, existem vários outros suplementos que podem ser utilizados, mas esse, como é um conjunto de suplementos mais divulgado dentro da medicina integrativa, da medicina do suplemento, digamos que seria um quarteto que não pode faltar para aquele paciente cardiopata, desde que avaliado previamente por uma avaliação clínica, por um cardiologista de preferência, e com avaliação de exames laboratoriais. Doutor, existe algum suplemento ali que possa ser perigoso para quem tem problemas do coração? O senhor fala assim, olha, esse tipo de suplemento pode colocar em risco ali, né, e causar sérios problemas. Sim, dependendo da condição do paciente, por isso que a gente sempre pede uma avaliação prévia desse paciente, existem alguns suplementos que podem trazer riscos ao paciente, especialmente o paciente cardiopata. Então, tem alguns tipos de ginseng, alguns tipos de termogênico, suplementos utilizados para perda de peso, pacientes que, por ter uma cardiopatia e já ter também uma insuficiência renal desenvolvida, pode também apresentar dificuldade na excreção de alguns suplementos. Então, suplementos como magnésio, potássio em pacientes cardiopatas, mas que têm comprometimento da função renal, deve ser acompanhado de perto por um médico que entenda do assunto. É por isso que é importante, né, doutor, ter esse histórico clínico do paciente, realizar exames para poder identificar ali, né, qual seria a suplementação ideal e adequada para aquele paciente, né? Exatamente, né? A gente vive uma época onde a comunicação é muito fácil, né, através das redes sociais, e muitas vezes o paciente começa a utilizar suplementos baseado naquilo que ele recebe de informação pela rede social, às vezes por um post genérico, por um post sem um aprofundamento adequado, e isso pode algumas vezes levar a riscos, especialmente para pacientes com doenças crônicas.
Tem muitos pacientes, né, doutor, que às vezes comentam ali com um amigo, com um vizinho, com um familiar, eu fui lá, tô tomando esse suplemento é bom, isso aqui tá me ajudando, toma aí também. Tem que tomar bastante cuidado, né, doutor, em relação a essa autossuplementação e, claro, cada biotipo, cada organismo funciona de um jeito. Então, o que pode dar certo para um, pode ser que para outro não surta o mesmo efeito, né? Exatamente. A gente precisa levar sempre em consideração, antes de entrar com a suplementação, qual é o objetivo dessa suplementação? O que você quer atingir? Qual é a via metabólica que você quer ativar ou melhorar? Então, quando a gente entra com uma suplementação, é preciso individualizar o paciente que vai recebê-la. E só quem tem capacidade de fazer isso é o médico que tenha conhecimento de bioquímica, de fisiologia, de patologia, para indicar o melhor tratamento, a melhor suplementação para aquele paciente individual, levando em considerações a sua doença e as suas condições dos outros órgãos, né, dos outros sistemas, como a saúde hepática, a saúde renal. Então, é preciso ter uma responsabilidade e um conhecimento para avaliar e para acompanhar esse paciente. Doutor, e os pacientes que fazem uso de anticoagulantes, como o varfarina, precisam de uma atenção especial na hora de fazer a suplementação? Sem dúvida, sem dúvida. Esses pacientes são pacientes ainda com um problema maior, que é a necessidade do uso de um anticoagulante, ou seja, uma medicação que vai inibir a coagulação do sangue, ou porque esse paciente tem uma válvula cardíaca metálica, ou porque ele tem uma arritmia, ou porque ele teve uma trombose, e existe suplementos, por exemplo, como cúrcuma, como vitamina K, como ômega 3 em dose, são tipos de suplementos que podem interferir na efetividade dessa coagulação, ou diminuindo essa anticoagulação necessária que o paciente precisa manter, ou às vezes até aumentando essa anticoagulação, podendo levar a quadros hemorrágicos. Certo. De que forma, doutor, que a medicina integrativa ela pode contribuir aí para o tratamento e a prevenção de doenças cardiovasculares? Olha, eu sou um entusiasta da medicina integrativa com responsabilidade, com coerência científica. Eu posso te testemunhar que todos os meus pacientes cardiopatas eu suplemento com responsabilidade, e a suplementação ela vem para melhorar o tratamento farmacológico. Né? Dentro da cardiologia, nós já temos protocolos definidos por trabalhos científicos randomizados que atestam a eficiência dos medicamentos, mas existe um momento em que o paciente, mesmo tomando todas as medicações protocolares, ainda assim a qualidade de vida desse paciente é muito ruim, muito pobre. O paciente queixa de cansaço, de fadiga, de insônia, indisposição, de fraqueza. E normalmente, quando chega num cardiologista mais tradicional, que não tem essa visão do suplemento, ele acaba culpando a própria doença por tudo isso. E não é. Muitas vezes esse paciente está desnutrido, falta de vitaminas, deficiências hormonais, e aí que a medicina integrativa, a partir de uma avaliação mais geral, a partir de uma suplementação, consegue fazer a diferença na qualidade de vida, na prevenção e na manutenção da saúde cardiovascular. Certo, doutor. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual a idade hoje? Existe uma idade indicada para iniciar uma suplementação, né? Uma idade mínima ali, falou, a partir de tantos anos é necessário já fazer exames e cuidar para iniciar uma suplementação. E que orientação o senhor deixaria para quem pensa em iniciar uma suplementação? Não existe uma idade limite para se utilizar. Tudo depende da individualidade de cada paciente, que precisa ser avaliado antes, né? Hoje a gente vive uma vida que
tem uma demanda energética muito, muito grande, né? Nós temos compromissos, nós estamos submetidos a um estresse emocional, um estresse de trabalho, de compromissos, de metas muito grandes. Então, como essa demanda é muito aumentada, a suplementação pode ajudar a gente trilhar essa trajetória de maneira mais saudável. Então, não tem um limite de idade, né? O paciente tem que ser avaliado como um todo. É obviamente que o paciente que tem doença crônica merece sim uma suplementação. E o conselho que eu deixo para os ouvintes é que tenha responsabilidade, procure um médico que tenha conhecimento sobre o assunto, não se autossuplemente a partir de informações que vocês pegam com um vizinho, com um amigo ou até na própria rede social, e procure alguém que tenha responsabilidade para conduzir esse processo de suplementação. Muito bem, conversei com o médico cardiologista com foco na medicina integrativa, Dr. João Jackson Duarte. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Microfone Aberto. Muito obrigado, ao microfone aberto. Grande abraço aos amigos aí da Rádio Massa FM, e saúde é massa.